Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, grande audiência aqui em Guaratuba pela Alternativa FM. Eu sou o pastor Edson Nogueira, de segunda a sábado. Estamos aqui com vocês a partir das 8 da manhã com as nossas pérolas de sabedoria e no final eu faço uma oração para que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família. Então seja muito bem-vindo ao Agir de Deus deste sábado especial, que estamos aí em mais um final de semana, fechando a semana e já encostando numa nova semana, nesta primeira semana de dezembro. Espero que você esteja bem. Um abraço a você que mora em Guaratuba, ou você que está aqui já de férias, ou quem sabe veio para cá para trabalhar. Um grande abraço a essa audiência maravilhosa aqui pelo rádio e, é claro, a você também que nos ouve pelo nosso canal no YouTube do Agindo Deus, quem impedirá. Sejam todos bem-vindos e o nosso WhatsApp para você que deseja fazer um pedido de oração, contar uma bênção, compartilhar como você tem recebido aí as nossas instruções aqui pelo rádio ou pelo nosso canal no YouTube. O nosso WhatsApp, código de área 41 99 615 5162. 99 615 5162. 99 615 5162. Gente, você que me acompanha aqui durante toda a semana, sempre eu trago a reflexão e no final eu faço uma oração. Mas hoje, excepcionalmente, eu quero começar com uma oração. Eu quero orar por você e com você. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar aqui nesse sábado, por esta emissora, acreditando, Pai, que tem várias pessoas nos ouvindo nesta manhã e esperando o teu toque, esperando muitas vezes por um milagre, por uma provisão. E nós confiamos em Ti, Senhor, e cremos no poder da oração da fé. E eu oro em favor de cada ouvinte, de cada pessoa que me ouve neste momento, ou quem sabe está me ouvindo também pelo nosso canal no YouTube. Deus, o meu desejo, que eu creio que é o teu também, é que vidas sejam curadas de doenças, de enfermidades, pessoas que estão tristes venham receber a alegria de Deus, pessoas, meu Pai, que estão precisando de um milagre, que o milagre aconteça no dia de hoje, meu Deus. E eu quero repreender, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de miséria, todo espírito de enfermidade, todo espírito maligno, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Que os enfermos sejam curados neste dia, seja o sábado do grande agir de Deus na cidade de Guaratuba e onde mais estamos chegando com esta oração da fé. Que a bênção de Jesus de Nazaré alcance a sua vida, a sua casa e a sua família. Senhor, abençoa os casais, abençoa este casamento, esse matrimônio, que haja paz, que haja harmonia neste lar, abençoa os nossos jovens, as crianças, os adolescentes, a família querida que me ouve neste momento. Senhor, toque em cada vida, Senhor. Livra-nos de todo mal, meu Pai, e que tenhamos um excelente final de semana, debaixo da bênção e da proteção do Senhor Jesus, aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Senhor, abençoa também a vida financeira de cada ouvinte, deste trabalhador, trabalhadora, empreendedor, empreendedora, esse que tem uma empresa pequena, média ou grande, ó Deus, ou aquele que é um empregado, abençoa suas finanças, que não lhe falte nada, que ele tenha abundância no seu lar também. Tenha a bênção da abundância, do suprimento financeiro sobre todos. Abençoa aqueles que nos ouvem aqui pela rádio local, como aqueles que semeiam no nosso ministério, aquelas pessoas que têm se levantado, Senhor, para ser um semeador no ministério Agindo Deus. Abençoa cada um deles, recompensando-os e levantando pessoas, Pai, que vão entender a necessidade de plantar uma semente financeira, Pai. Que a bênção de Jeová Jiré, o Deus provedor, esteja abençoando cada ouvinte, cada investidor do nosso ministério ou aqueles que vão começar
a partir de hoje. Que a bênção da abundância e do suprimento esteja na vida de todos vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por esse sábado, muito obrigado por mais um final de semana, muito obrigado pela Tua palavra que nos traz fé, que nos alimenta. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E tudo que eu vou ministrar hoje, e tudo que eu vou ministrar na próxima semana, as pessoas que ouvirem possam ser edificadas pela palavra, crescer na fé e serem cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Creia que você foi abençoado nesta manhã. Creia no poder da oração. Eu creio no poder da oração da fé. A oração, quando nós clamamos a Deus, quando nós pedimos, ou quando aqui sou como intercessor, em que estou pedindo a Deus, em nome de Jesus, que abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Então receba aí o teu milagre nesta manhã. Muito bem, gente, nós estamos numa série de palavras durante aqui já várias semanas, no livro de Salmos. E hoje o salmo correspondente é o salmo de número 38. Preste bem atenção que vai te abençoar esta questão aqui que vamos falar de hoje. Por exemplo, o salmo de número 38, nós vemos esse salmo que é um salmo de Davi, e Davi pede a Deus que se lembre dele. Ele começa dizendo o seguinte: ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Olha que interessante. Então ele está dizendo: ó Senhor, não me repreendas em tua ira. Nós vamos tirar aqui algumas lições. O Salmo 38, ele tem aqui 22 versículos. O verso 22, olha que interessante, ele diz assim: apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. O que nós podemos aprender e tirar de lição de vida para a nossa vida? Olha só que interessante isso aqui. Não se pode negar que há prazeres no pecado. Aqui Davi, ele teve uma dor e ele se arrependeu como um pecador. Ele se dirige a Deus justamente para obter perdão e também a sua salvação. Se não houvesse prazer em pecar, ninguém cairia em tentação. Observe aqui nas palavras do apóstolo João como o pecado nos seduz com prazeres. Olha o que ele diz: não amem o mundo, nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Tiago, também falando dos prazeres do pecado, escreveu o seguinte: as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. O que nós precisamos aprender? Que o problema com os prazeres do pecado, além do fato de que não vêm de Deus, desonram a Deus e nos afastam de Deus. E é que eles são passageiros ou transitórios. Mas temos uma pergunta para refletir. Quanto tempo dura a transitoriedade dos prazeres produzidos pelo pecado? Dura apenas enquanto nós semeamos na carne, apenas durante a estação da semeadura. O prazer do pecado vem enquanto nós o semeamos, mas a dor e o sofrimento são os frutos que comemos quando nós os colhemos. Olha que interessante o que diz aqui Tiago, capítulo 1, do 14 ao 17. Mas as pessoas são tentadas
quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Não vem do mundo, nem de nossos desejos mundanos e maus. Então, queridos, essa introdução aqui, falando sobre prazeres, sobre pecado, é justamente porque o Salmo 38, que é um salmo de Davi, ele fala sobre uma memória. Olha que interessante. O título do salmo nos revela aqui o objetivo de Davi. É um salmo penitencial, né, escrito em memória, ou seja, este é um salmo para trazer recordações. Recordações do que o pecado é capaz de fazer conosco, ou até mesmo com uma nação, e de como só Deus pode nos resgatar de suas consequências eternas. O salmo é, na verdade, a oração de um pecador arrependido e doente. Ou a doença tem causa espiritual, uma punição, ou pode ser um distúrbio psicossomático. Agora, se é física, pode ser lepra, baseado aqui no Salmo 38, que nós estamos refletindo sobre isso. Segundo a tradição hebraica, o salmista tipificava a situação nacional, ou seja, o país estava doente e pedia socorro. Mas por quê? Talvez alguma derrota militar, algum fracasso político que estava estragando a nação. Agora, os cristãos, preste bem atenção se você é um cristão, os cristãos veem os sofrimentos de Jesus no lugar do pecador. Esse Salmo 38 é um salmo de sofrimento que eterniza na memória os estragos do pecado. Agora, é este salmo realmente um salmo de Davi? Afinal, o estado de saúde no qual o seu autor se encontrou revelam que talvez fosse uma lepra. Está escrito aqui do verso 5 e 8, ele diz assim: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor, e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Então você percebe aqui o salmista então contando a sua situação, dando aqui um diagnóstico do quadro que ele se encontrava. Agora, veja bem, preste bem atenção nesse detalhe aqui que eu vou passar para você. Certamente que Davi ficou doente muitas vezes durante seus anos de vida. Ele e todos os heróis da fé. Portanto, a única coisa incomum nessa narrativa não é o estado de saúde do salmista, mas a correlação de sua doença com uma punição de Deus, por causa de pecado cometido por Davi. Afinal, nem toda doença, preste bem atenção nisso aqui, para você entender, nem toda doença é fruto de pecado, ok? Mas, neste caso aqui específico, Davi via sobre ele a mão de Deus tratando de seus pecados. Pois bem, para melhor compreensão do Salmo, vamos dividir em 3 partes aqui essa questão. Primeiro, o pecado causa sofrimentos. Está escrito no Salmo 38, do 1 ao 8. Davi está assustado, ele fala em ira
ele fala em furor, ele sofre e vê como flechas e marreta a mão de Deus sobre ele. Vê sua doença como ira de Deus. Ele reconhece que tem culpa e esta é um fardo muito pesado para ele suportar. A doença é real, à luz aqui dos versos 5 e 7 do Salmo 38. Sente-se muito mal, como vemos também no verso 8 que eu li para você, ele diz assim: estou fraco e muito quebrantado, tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Então ele estava doente de fato, né? Está doente no caso de Davi por causa de pecado. Não está claro se é uma doença causada pelos pecados ou se a doença é um castigo de Deus por causa dos pecados. Mas observe aqui, ele diz assim: ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Aí ele diz assim: minha culpa me sufoca, é um fardo pesado e insuportável. Então a gente percebe aqui que a lição aqui do fardo pesado da desobediência a Deus, das dores causadas pelo sofrimento produzido pelo pecado. E o pecado, numa definição simples, é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos distancia de Deus. Porque a Bíblia fala também aqui no Salmo 38, do 9 ao 14, que o pecado, então, ele gera separações. A gente percebe aqui que Davi se coloca em oração, com o coração aberto, não esconde nada. Os amigos se foram, mas os inimigos não. Esses sempre são constantes. Os inimigos, por exemplo, de Paulo, nunca o deixaram. Alguns companheiros, sim. Inimigos, não. Davi se cala, não lhes responde. Que lição nós aprendemos? Não bata a boca com o adversário, meu amigo. Apresente-se diante de Deus. Olha o que Davi fez. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um de meus suspiros. Meu coração bate depressa, minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar. Você percebe aqui, ouvinte? Só que daí ele diz assim, ó: eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder. Então, o que eu quero ensinar para você nesta manhã? Entender que quem confia em Deus se aquieta. Pode ficar só, mas estar sozinho com Deus é estar em boa companhia. No entanto, nunca se esqueça, o pecado, além de causar sofrimentos, pode gerar separações. Se essa palavra falou com você, peça a Deus perdão dos seus pecados, se reconcilie com Deus e através de Cristo, Ele vai perdoar os seus pecados e renovar as suas forças. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente sábado, um excelente final de semana e na próxima segunda nós voltamos aqui por essa mesma emissora, neste mesmo horário, com mais ensinamentos tirados do livro de Salmos, para fortalecer a nossa fé e termos uma vida abençoada. Um abraço a todos. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu? Agindo Deus, quem impedirá?